Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa oitava de Páscoa, continuamos a leitura dos Evangelhos das Aparições de Jesus. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de Lucas, que fala da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Agora os discípulos voltaram para Jerusalém e Jesus então aparece aos 12 apóstolos. Na verdade, não aos 12, mas aos 11, porque Judas tinha morrido. Mas eu quero insistir nessa realidade dos 12 apóstolos. Por quê? Porque embora aqui Jesus apareça aos 11, a função fundamental dos apóstolos é exatamente essa realidade de serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, quando se trata de escolher um substituto para Judas, São Matias, os apóstolos dizem assim: vamos escolher dentre nós um homem que tenha estado com Jesus desde o batismo de João no Jordão até a subida dele aos céus, para que conosco seja testemunha da ressurreição. Essa é a função apostólica. Ser testemunha da ressurreição de Cristo. E isto é fundamental. Por quê? Porque nós, cristãos, cremos na ressurreição de Cristo não como um mito. Não é que Jesus, ele continua vivo nos nossos corações, ou o seu ideal continua vivo. Nada disso. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Como uns versículos antes do Evangelho de hoje, está escrito lá numa profissão de fé antiquíssima: Surrexit Dominus vere et apparuit Simone. Ele ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão Pedro. Apareceu aos 11, aos 12, a Pedro, a essas testemunhas apostólicas. E é por isso que nós, todos os domingos, nos levantamos na igreja e dizemos: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. A nossa fé, ela é apostólica. Mas ao longo dos séculos, a igreja sempre encontrou aqueles que tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus. São recorrentes as heresias, os maniqueus e todo tipo de pseudo-cristão que não acredita muito na ressurreição de Cristo como nós cremos. Por isso, não vale a gente ficar ouvindo os clamores de certos teólogos modernos que querem repensar a ressurreição de Cristo e dizer que não, para o homem do século XXI não é mais possível pregar o Cristo ressuscitado de carne e osso, porque isso vai contra a ciência moderna. Nós temos que adaptar a pregação na ressurreição de Cristo. Nada disso. Não temos que adaptar coisa nenhuma. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus foi um escândalo sempre. Sempre os seres humanos tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Cristo. E se você for ver, nos 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de heresias que foram pensando e repensando como adaptar a ressurreição de Jesus à mentalidade humana. Porque, de fato, não é somente a cruz de Cristo que é um escândalo. Também a sua ressurreição escandaliza. No Evangelho de hoje, São Lucas testemunha. Ele insistentemente atesta a verdade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra as marcas nas mãos, nos pés, para dizer: vejam, é esse mesmo corpo que foi crucificado, que agora está aí diante de vocês ressuscitado. Jesus pede uma comida para ele poder comer e dizer: vejam, não é um fantasma. A verdade de que o sepulcro ficou vazio, isso é uma verdade histórica, real. Ele de fato ressuscitou. Nós cremos na fé apostólica e precisamos estar dispostos a derramar o nosso sangue para atestar essa fé, sem adaptações, porque tantos e tantos mártires cristãos derramaram seu sangue para atestá-la, porque esta verdade e esta fé é vivificante. Então, renovemos a nossa fé. Ele ressuscitou verdadeiramente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.